Oi! Tem muitos casais que vivem passando por brigas, conflitos, preocupações e eles não sabem como resolver esses problemas. Bom, tem casos de pais e de filhos que não conseguem se comunicar e não sabem também como resolver esse problema. Bom, eu tô aqui no meu consultório e eu venho falar para você agora algo muito importante. Eu quero falar sobre reunião familiar. É um encontro tão simples, reunião familiar, um encontro onde você e sua família sentam. Assim como eu tô com você, sabe? Aquele momento tu chega mais perto e você vai conversar com as pessoas que você ama. E naquele momento você tem que ter um objetivo específico nesse momento ali, dessa reunião familiar. Minha sugestão como terapeuta familiar é que seja um momento simples, regular, focado em soluções. É esse o principal objetivo dessa reunião. É um encontro onde vocês vão, sim, podem iniciar agradecendo. Existem casos de pessoas que vêm para consultórios assim, que nunca ouviu a mãe dizendo eu te amo, mas sabe que ela ama pelas atitudes e tudo, só que nunca ouviu. Porque querendo ou não, a gente não tem muitos esses encontros familiares. E uma coisa peculiar da nossa época é que até mesmo antes existiam esses encontros, sabe, onde nos momentos de comer, sabe, almoço, jantar, entendeu? Café da manhã era ali naqueles momentos de comer que a família se reunia e conversava ali. Só que hoje não é comum uma família se reunir e conversar, ter aquela mesa posta e por aí vai. E como é que a gente vai fazer com que isso volte, esse encontro familiar volte? Minha sugestão é que seja quinzenal, mensal, você vai ver como é que é a realidade que dá para acontecer em sua família, ok? Mas que seja um momento onde você compra aquela pizza, seja descontraído. No início você começa falando de gratidão. Existem vários jogos onde você tem perguntas interessantes que você pode ali, né, desenvolver, né, nesse encontro, nessa reunião familiar. Você precisa ter uma data e um horário específico. O ambiente tem que ser agradável, ok? Não dá para um exemplo, né? Você vai lá se encontrar, se reunir próximo do lixeiro. E aí a dona de casa todo mundo vai ficar incomodado. Enfim, tem que ser num local em que todos da casa se sintam bem, ok? E tem que ser realmente um espaço onde eles queiram voltar também, ok? Fica a sugestão. Mas faça desse ambiente um ambiente em que a sua família goste. E ali, o que acontece ali? Ali você vai no início falar palavras boas, que é importante, isso, sabe, solidifica, né, a base do lar, que é o amor. E você vai aproveitar esse momento para falar também o que precisa ser melhorado. Ninguém gosta de crítica, de julgamento, disso, daquilo. Então esse momento é para você falar o que precisa ser melhorado ali. Não para julgar, criticar e por aí vai, ok? É importante também você fazer tipo uma votação e começar a fazer combinados entre a família, entre a sua família. Gente, parece algo tão simples, mas pode fazer um diferencial no seu lar, onde você vai começar a mostrar para eles que o mundo tem regras, entendeu? E que quando a gente aprende a viver em regras, mesmo quando é criança, pode ter certeza que os resultados serão bons quando a criança se torna adulta. E o convívio no lar também fica muito mais prazeroso, entende? Eu sugiro que o encerramento seja algo positivo, entendeu? Não que tenha aquele climão assim, mas que seja um encerramento. Olha, a gente viu aqui que nós temos que a partir de hoje todos, inclusive o marido, a esposa e por aí vai, arrumar a cama antes de, né, sair do quarto. Um combinado. Nós tivemos a reunião, ficou votado e aprovado que quando sair do banheiro tem que dar descarga. Pelo amor de Deus. Gente, parece brincadeira, mas são coisas muito simples
E que muitas vezes, quando a gente faz um combinado entre família, ao invés de ficar gritando, você não deu a descarga, você não arrumou a cama. E parece que você sempre vai falando essas coisas na gritaria e não como uma conversa, como pessoas civilizadas. Entende? Como eu já falei, evite críticas, discussões do passado, reunião longa, entendeu? A ideia ali não é um momento de desabafo de coisa que aconteceu há 10 anos passados, mas é como podemos melhorar o hoje, como podemos melhorar o agora, ou traçar planos para como melhorar o mês de março. Você entendeu a linha do raciocínio aqui? A regra de ouro é: fale sem atacar. Em todo momento a regra é clara: fale sem atacar. Quem não cumprir essa regra pode pagar uma prenda, por exemplo, para fazer o momento ser divertido ali. Viu? Outra coisa, questão de escutar sem interromper. Entendeu? É o momento dela falar, é o momento dele falar. Não interromper o momento de cada um. Você vê? Algo simples e que vocês já vão treinando uma comunicação saudável dentro de casa, através de um simples encontro, né? Um simples encontro, a reunião familiar, ok? Um exemplo, vou ensinar para vocês uma frase. Ao invés da pessoa dizer, né? Iniciar falando assim: você sempre faz isso, fulano sempre faz isso, isso, isso. Isso aí, já, você percebe que a fala já é com um tom de quê? De julgamento, né? De crítica. Mas quando você fala assim: eu me sinto assim e assim, porque acontece isso e isso, já muda. Você tá falando de si, você não tá falando do outro. Ok? Então, tente focar em usar frases assim na sua reunião familiar. Mas assim, se você nunca fez, testa e me conta como foi bom. Eu vejo muitos adolescentes na terapia, e aí eles têm um hábito, né? De reclamar que o pai não dá muita atenção, que a mãe não dá muita atenção, e que falta esse contato. Talvez pai, talvez mãe, essa reunião familiar possa ajudar a ter esse contato de volta, ok? E ouso dizer mais, isso não é só para quem tem filhos. Talvez exista um casamento que tá ali sem assunto, a química, não sei o que aconteceu no meio do caminho, é aquela coisa também insossa, sabe? Tá na hora de colocar um tempero aí. Talvez essa reunião familiar possa ajudar a deixar um sabor melhor, ok? Que Deus abençoe você e que você possa ser feliz, o seu lar possa viver a paz que você merece, ok? E lembre-se, a paz, ela começa dentro do quarto e ela se espalha pela casa. Você pode ser a iniciadora da paz. Então, inicie em você, dentro do seu coração, e transborde para quem você conhece. Tchau, tchau, um abraço.